Itepa, ser firme, não esqueça sua história. Caminha sem medo, vamos juntos construir. Oh, Itepa, ser firme, não esqueça sua história. Caminha sem medo, vamos juntos construir. Nesta série, estamos revivendo a história da Itepa Faculdades, seus valores e desafios desde o surgimento até os dias atuais, para entender o presente e inspirar um futuro de esperança. Neste episódio, fazemos memória de alguns elementos do contexto da criação da Itepa Faculdades nos anos 80. Se deu através de um conjunto de fatores e com a contribuição de muitas pessoas. Os seminaristas eram formados em grandes seminários. Começou a se refletir uma possibilidade de uma teologia diferente, vamos dizer assim. Preocupavam-se principalmente com a doutrina católica recebida em Roma e, ao mesmo tempo, transmitida em seus respectivos cursos de teologia. Essa também foi a prática de todo o orbe católico. Uma teologia totalmente desligada da realidade, onde os seminaristas, desligados de seu ambiente de origem, faziam o seminário olhando o conteúdo e não se preparando para um ministério para a região em que iriam trabalhar. Nossos seminaristas no Rio Grande do Sul provinham, na sua grande maioria, do meio rural. A nossa região, ela passa de uma agricultura baseada na monocultura de subsistência para uma cultura marcada por uso da mecanização, de insumos, de inseticidas, e isso fez com que a população lentamente fosse se deslocando do meio rural para o meio urbano. E isto provocou um grande questionamento: como acompanhar as pessoas que se deslocavam para a cidade. Mas ainda aquele processo de formação massiva, praticamente anônima, longe das dioceses. E também a crise da teologia. Com o surgimento da teologia da libertação, os professores que nós tínhamos, a maioria deles eram formados ainda naquele método tradicional e repassavam exatamente isso. Frente aos novos contextos socioculturais, as diretrizes eclesiais para a formação teológica se atualizaram e convocam para a realização de uma formação especialmente atenta às necessidades humano-espirituais de todos, mas sobretudo dos mais vulneráveis, conforme a prática de Jesus e os apelos do Papa Francisco. Mais a nível interno, nós temos o Concílio Vaticano II, que provocou para nós dialogarmos com o homem moderno, com a sua cultura, com a sua maneira de ser. E essa perspectiva, quando foi traduzida para a América Latina, vem a preocupação com o pobre. E junto com isto, nós vamos encontrar a preocupação dos seminaristas, que nessa ocasião estavam em Viamão, vivendo um mal-estar, e criaram toda uma situação para sair de Viamão e lentamente iam forçando para que houvesse uma mudança. No Brasil, também estamos numa época do florescimento das grandes corporações estatais nos setores do petróleo, do aço, da eletricidade, da comunicação, da logística e outros. O Estado era o grande empreendedor da economia. O capital privado estrangeiro era visto como intruso e tratado com protecionismo ideológico, tanto por parte do governo como por parte dos empreendedores nacionais. Foi o período da efervescência em todos os sentidos. A sociedade civil vivia profundas transformações e uma transformação emblemática são as diretas já. Foi o surgimento, por exemplo, dos movimentos sociais e movimentos populares, o forte das comunidades eclesiais de base,
Paulo Freire, né, a aplicação do método Paulo Freire na periferia, na base, nas grandes vilas, e claro que a igreja não ficava fora disso. Então, o seminário de Viamão não respondia e o grande anseio era justamente um novo perfil de igreja, um novo rosto de igreja completamente transformador e que respondesse ao contexto atual em que a sociedade vivia. Seminaristas e alguns padres e bispos desta época perceberam que a formação dos grandes seminários, nomeadamente do seminário de Viamão, não correspondia mais aos ares e aos novos tempos da igreja. As dioceses foram se organizando de modo peculiar do Internorte, através de questionários, de reflexões com os padres, para ver da possibilidade de criar o Instituto de Teologia. O Regional Sul 3 não foi o primeiro na inovação. Antes dele, o bispo de Ilhéus criou um curso de teologia para sua diocese, desmembrando-se de São Salvador da Bahia. Foi uma iniciativa pioneira de um bispo, teólogo e psicólogo, arguto e visionário. No Rio Grande do Sul, desejava-se uma teologia, como se dizia na época, engajada na realidade. Os encontros que envolviam as dioceses de Erechim, de Frederico, de Passo Fundo e Vacaria eram intensos. Quando os bispos se encontravam, coordenadores de pastoral nas assembleias, sempre foi aparecendo isso. E levou a desmembrar de Viamão um curso de teologia. E quem primeiro o fez foi Interdiocesano Norte. Por isso se pensou em duas realidades novas que depois foram criadas em Passo Fundo. Um novo instituto, ao menos um novo método teológico, e a criação das casas de formação, casas menores, com grupos menores, onde se podia realizar uma formação mais localizada, ou menos mais regionalizada. Porque na época Viamão ficava longe da realidade, por exemplo, da religiosidade que marca a região norte do estado do Rio Grande do Sul, onde foi criado o Instituto. Foi fundamental, então, essa luz, pensar o ITEPA, fazer teologia a partir da realidade específica do nosso regional, das nossas dioceses e da nossa igreja local. Mestres de todos nós, Padre Libenincá, Padre Nelson Tonello, Padre Walter Girelli, o saudoso Padre Luiz Ralho e outros dedicaram horas a fio ao estudo e ações para que o Instituto de Teologia e Pastoral se tornasse um centro de estudos teológicos que respondessem aos apelos de ajornamento do Concílio Vaticano II e, sobretudo, das conferências episcopais latino-americanas. A nossa preocupação era como encontrar uma fundamentação que nos ajudasse a viver o período de estudo de uma forma muito intensa. Nós fomos nos aplicando tanto na dimensão intelectual, como também no cultivo espiritual e na busca de realizar uma ação evangelizadora com qualidade. Nós éramos diversos, com posturas diferentes, visões de mundo. O que nos marcou profundamente foi a metodologia participativa, esse ato de dialogar. Então foi um período muito intenso, de muita busca, mas também de muita realização, porque nós sentimos que era um espaço de esperança para a vida presbiteral e também para o povo de Deus. A criação do Instituto de Teologia foi fruto também de uma grande pesquisa entre o clero aqui da região norte do estado, para que fosse um instituto assumido por todos, para que de modo especial a formação presbiteral fosse assumida por pelas dioceses, dentro do contexto de cada diocese. E fez com que se tomasse essa decisão de criar um Instituto de Teologia. Se tinha professores que vinham de fora e nós conseguimos manter uma semana de estudos manhã, tarde e noite.
No final a gente estava exausto, mas com o desejo que nós tínhamos de aproveitar bem esses professores, nós aguentávamos esse rigor no estudo. E uma das coisas que nos ajudaram muito era a ação evangelizadora e os cursos de Bíblias que foram nascendo. E era algo encantador, aquelas salas cheias, muitas perguntas. A gente se preparava e passávamos, geralmente começava na sexta-noite, o sábado todo dia e às vezes o domingo de manhã. E é interessante perceber que ele já nasce numa perspectiva de estudar uma teologia também mais contextualizada. Significava exatamente você fazer teologia a partir daquilo que era a realidade que emergia do povo aqui na região norte do estado. Também foi muito interessante porque foi criado o da ITEPA. Foi algo que mexeu conosco. Nós precisávamos ter a nossa autonomia e o ato de a gente organizar os setores, o setor de espiritualidade, a gente chamava religioso, o setor intelectual do estudo, o setor ligado à pastoral e também o cultural. E no cultural, a criação de uma revista. Para criar essa revista foi feita uma enquete com todos os padres e as paróquias para ver se havia esta necessidade. Que o primeiro número foi uma folha dobrada no meio. Então foi um caminho muito desafiador, mas bem enriquecedor para nós. Assista no terceiro episódio a história da ITEPA Faculdades em sua caminhada de 42 anos.